vamos agora para as próximas notícias, que essas aqui são... Mano, eu vou adorar falar disso aqui. Essas aqui eu vou adorar falar. E dessa vez, a gente vai falar do Pablito. A gente vai falar do Pablito. Pablito Marsolito. Pelois, vamos falar do Pablito Marsolito. Novamente, eu tô pegando aqui todas essas notícias do ICL, beleza? Tô pegando tudo aqui do ICL. Por quê? Porque eu quero. Então vamos começar aqui com essa notícia do Marsola. Marçal indicava vítimas à quadrilha e sabia de fraude, diz investigação após prisão. E agora, velho? MPF também não considerou crível a versão de desconhecimentos dos fatos por Marçal. Bom, com isso daqui, a gente já tira uma conclusão que é certa. Isso realmente aconteceu. Realmente houve uma quadrilha e houve uma fraude. Isso realmente aconteceu. Pelo Marçal falar assim, eu não sabia disso daí, hein? Eu não sabia disso daí, não. Só dele falar que ele não sabia de nada disso, significa que tudo isso que ele não sabia aconteceu. Agora, se ele sabia ou não, é outros 500. Aí é a investigação que vai nos dizer. Guilherme, acredito que ele sabia. Porém, como o ônus da prova fica com o acusador, eu só fico naquela. Eu acredito, mas se ele realmente sabia ou não, isso eu não sei. Quem vai dizer é a investigação. Então vamos lá. Essa é a matéria do Arthur Rodrigues, da Folha Press. O processo em que o atual candidato Pablo Marçal, do PRTB, foi condenado por furto por participação em uma quadrilha de fraude bancária desmonta a versão dele, segundo a qual só consertava computadores. Marçal tenta se eleger prefeito de São Paulo e o tema de sua prisão e condenação é frequentemente resgatado por adversários durante debates. O autodenominado ex-coach foi preso em 2005 durante a Pegasus, que foi noticiada à época como uma operação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet, com mais de 100 mandados de prisão expedidos em vários estados. Mais de 100 mandados de prisão expedidos em vários estados. O candidato foi condenado a 4 anos e 5 meses em regime semiaberto pela Justiça Federal de Goiás, mas o caso prescreveu. A Folha de São Paulo procurou assessoria de Marçal sobre o assunto, mas ele não respondeu até a publicação desta reportagem. A investigação da Polícia Federal afirma que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, o candidato operava um programa responsável por selecionar e-mails para os quais seriam enviados por spams. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. A seleção de e-mails se dava por meio de um programa que sabia quais endereços eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários. Marçal alegou em depoimento que um dos acusados dizia, abre aspas, que o trabalho que estava sendo realizado era de publicidade para um médico, fecha aspas. Um agente da PF, ouvido como testemunha no caso, deu depoimento que contraria a alegação de inocência de Marçal. Questionado pelo Ministério Público Federal durante a audiência se Marçal sabia das atividades ilícitas, o agente respondeu que sim. Abre aspas. Ah, sim. Inclusive tinha um notebook, né, para ele operar, que foi fornecido pelo grupo, fecha aspas, né, disse desse agente aí da PF. O Ministério Público Federal indaga se ele não fazia apenas a manutenção dos computadores e o agente responde que, abre aspas, não, ou inclusive o Pablo é a indicação de que ele quer enviar, ele próprio enviar. Isso demonstra que ele sabe enviar os e-mails mandados pela esquadrilha, fecha aspas. MPF não acreditou que Marçal desconhecesse crimes. Em depoimento, Marçal negou fazer envio de spams, mas admitiu que chegou a apertar o botão para que um programa que fazia isso reiniciasse. Oh, shit. O policial afirma ainda que o candidato também deu alguma, abre aspas, colaboração na elucidação de alguns pontos da investigação, fecha aspas, e a promotoria responde que isso seria levado em consideração pelo juízo. O MPF também não considerou crível a versão de desconhecimento dos fatos por Marçal, tendo como um dos motivos os próprios depoimentos dele sobre assuntos, no qual dá detalhes relativos ao caso. Segundo o despacho do delegado da Polícia Civil, Marçal informou que líderes da quadrilha também mantinham um escritório onde estavam instalados computadores utilizados no esquema de transferências fraudulentas via internet. Em seu depoimento, Marçal afirmou que recebia R$350, cerca de R$1.000 em valores corrigidos, para fazer os serviços para Danilo de Oliveira, que foi acusado de chefiar a quadrilha. Ele afirma ter reconhecido o homem em uma igreja e que desconhecia as atividades ilícitas. A condenação de Marçal se dá apenas em 2010. Na ocasião, ao condená-lo a 4 anos e 5 meses de reclusão, o juiz disse que ele teria tido um papel secundário na quadrilha. Sua pena foi enchida em 2018 por prescrição retroativa. Em vídeo publicado em 2022 em suas redes, Pablo afirmou que consertava computadores para um cara da igreja e que os computadores ficavam rodando e que ia lá, só consertava e ia embora. Ele afirmou que todas as pessoas foram condenadas e cumpriram pena, sendo que só ele teve a extinção da punibilidade. Vamos lá, né? Então temos aí nosso querido Pablo Marçal envolvido em esquema de fraude bancária, né?
É isso, mostrando mais uma vez que ninguém fica rico por meios lícitos. Muito difícil alguém ficar rico por meios lícitos. Só 0,0001% das pessoas ficam ricas por meios lícitos. Também temos aqui a notícia. Essa daqui é sobre o partido do Pablo Marçal. Essa daqui já é sobre o partido dele. Vamos lá. Polícia acusa aliados do partido de Pablo Marçal de ligação com o PCC. Investigação aponta que aliados do presidente nacional do PRTB trocariam carros de luxo por cocaína com a organização criminosa. Investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que aliados do presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Leonardo Alves Araújo, ou Leonardo Avalanche, trocaria carros de luxo por cocaína para o primeiro comando da capital. O partido é o mesmo que lançou Pablo Marçal para concorrer à prefeitura da capital paulista. Mano, eu me pergunto, por que alguém do calibre do Pablo, conhecido pra caralho nas redes, entraria num partido minúsculo desse? Eu já tava naquela, mano, por que ele entraria num partido minúsculo desse, sendo que o cara é muito conhecido nas redes? Qualquer partido de direita iria querer ele, mano. Qualquer partido de direita iria querer ele, mano. Qualquer um, sabe? Nem que não fosse para poder virar prefeito, para concorrer à prefeitura, mas pelo menos para trazer palanque político para esse partido. Qualquer um partido grande iria querer o cara, mano. Aí ele vai para um partido que é minúsculo, que sequer é obrigado a ser chamado para os debates. O partido dele não é obrigado a ser chamado para os debates porque ele não tem não sei se é o coeficiente eleitoral, eu não lembro qual é o nome do bagulho lá, mas acho que é porque ele não tem quantidade, esse partido não tem quantidade suficiente de parlamentares para ser chamado, para ser obrigatório ser chamado, né, no caso, porque ser chamado qualquer um pode. E ele é chamado, apesar da não obrigatoriedade. Agora, partido de esquerda, como PSTU, né, o PCB, a UP, esses não são chamados, né? Esses não são chamados. E aí vem essa notícia, vem à tona essa notícia, né, do envolvimento, o suposto envolvimento do presidente do partido, do Pablo, com o PCC, mano. E aí o Pablo, que é um criminoso condenado, né, condenado cujo crime prescreveu por passar de tempo, né, ele me entra num partido minúsculo, onde ele não ganharia muito, já que o partido é minúsculo, e esse partido tem um presidente com envolvimento com o PCC, velho. E aí, tipo, as fichas caíram na hora. Aí eu entendi por que ele entrou, cara. Né? Enfim, mas tudo é suposição, né? Supostamente. Vamos supostamente aqui, né? Segundo analistas Heitor Mazzocco e Marcelo Godoy do Estadão, a investigação envolve Tarcísio Escobar de Almeida, ex-presidente do estadual do PRTB, e Júlio César Pereira, o Gordão, que seria sócio de Escobar. Ambos são apontados pela Polícia Civil como homens de confiança de Leonardo Avalanche. Indiciamento. De acordo com a investigação, que ainda está em andamento, Escobar e Gordão foram indiciados em 23, após a Polícia Civil apreender em 6 de agosto de 2020, com Francisco Chagas de Souza, o Coringa, uma arma, drogas, um celular e um pendrive. Ainda segundo a Polícia Civil, no pendrive viria material relacionado ao controle de integrantes do PCC. Já no telefone e celular de Coringa, os investigadores conseguiram recuperar conversas relacionadas ao PCC. A investigação apontou que Escobar e Gordão seriam investigados do tráfico de drogas. Eles ficariam responsáveis por entregar veículos de luxo a Coringa, que os enviava ao Paraná para serem trocados por grandes quantidades de drogas. Os entorpecentes eram então revendidos a compradores em larga escala e o lucro obtido era dividido entre os três. Nos diálogos mantidos entre ambos, Coringa e Gordão, ficou evidente tratar-se de negociação de veículos com o fim de que sejam trocados por drogas, escreveram os investigadores chefiados pelo delegado Alex Endo, da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Segundo a reportagem do Estadão de 18 de março, Avalanche nomeou Escobar para a presidência estadual do partido em São Paulo. Ele, no entanto, ocupou o cargo por apenas 3 dias, sendo afastado oficialmente por não ter título de eleitor. Meu Deus, mano. Não sabiam disso antes que o cara não tinha título de eleitor? Escobar, contudo, continuou se apresentando como presidente estadual em reuniões políticas até a revelação do caso. Ele também chegou a participar de eventos com a presença de Pablo Marçal, que se filiou à PRTB em abril e teve sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo confirmada em maio. Bom, esse aqui, gente, do lado do Pablo Marçal é o Leonardo Avalanche, o presidente do PRTB. Esse que está sendo alegado o envolvimento com o PCC. Beleza? Procurados, os acusados negaram qualquer ligação com a facção criminosa. Avalanche disse ter rompido com Escobar após as primeiras reportagens do Estadão. Já Pablo Marçal, depois da publicação da reportagem, disse nas redes sociais não pedir certidão negativa de ninguém e já tirou 20 mil fotos nessa campanha. Em entrevista recente antes do debate da TV Band, ele disse que a Avalanche é quem devia explicações. É aquele negócio, é um jogando pro outro, culpa pro outro, tipo batata quente, e vamos ver no colo de quem essa batata quente vai queimar, né?
Ai, tomara que seja no colo do Marçal. Vamos para a próxima notícia. Gravação da PF revela Pablo Marçal se oferecendo para enviar e-mails para golpes bancários. Bom, primeiramente, ele tinha dito, né, que ele apenas consertava os computadores. Agora tem e-mails do cara se oferecendo, gravação na real, né, se oferecendo para mandar e-mails, né? Beleza. Gravação interceptada pela Polícia Federal que revela que Pablo Marçal se ofereceu para enviar e-mails usados por máfia que aplicava golpes bancários. O áudio foi usado como prova para a justiça condenar em 2010 o atual candidato do PRTB da Prefeitura de São Paulo. Na gravação, Marçal tem como interlocutor uma pessoa chamada Castor, que avisa o atual candidato à Prefeitura do capital paulista que aqueles e-mails que você capturou para o meio-dia não estava bom. Bom, então quer dizer que o Pablo coisou um e-mail, né? Ele tem... Vamos ver a gravação? Vocês querem ver a gravação? Vamos lá, eu vou mostrar a gravação... Opa, eu tirei a câmera sem querer. Eu vou mostrar a gravação para vocês. Estamos aqui de novo no ICL Notícias. Então vamos aqui ver a gravação. Oi. Pastor? Oi. É o Pablo. Quem? É o Pablo. Tá dando pra ouvir direitinho? E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar as listas e fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Eu tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque os e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá não? Oi? Eu mesmo tô pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi? Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. Quem diria, né? Quem diria? Então, o nosso querido Imaculado Pablo foi pego, né? Foi pego aí, mandando um áudio pedindo para ele mesmo enviar os e-mails, né? A gravação foi obtida pela PF durante a Operação Pegasus em 2005, quando Marçal chegou a ser preso. Noticiada à época como uma ação contra a maior quadrilha especializada em invadir contas bancárias pela internet, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão em vários estados. Segundo a investigação da PF, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, Marçal operava um programa responsável por selecionar e-mails para os quais seriam enviados spams. Por meio deles, a quadrilha fisgaria dados das contas bancárias das vítimas. Ainda de acordo com a PF, a seleção de e-mails se dava por um programa que sabia quais deles eletrônicos eram de fato utilizados pelos usuários. Em depoimento, Marçal negou fazer o envio de spams, mas admitiu que chegou a apertar o botão para que o programa se fazer isso reiniciasse. Bom, isso aqui a gente já leu, né? Não precisa ler novamente. Tem uma outra notícia aqui que eu não coloquei, mas eu vou colocar agora, né? Eu vou colocar agora pra gente. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a notícia. Só um minutito. Vamos lá, para a próxima notícia aqui. Essa daqui eu tinha esquecido de colocar. Presidente do PRTB, de Pablo Marçal, afirma ter ligação com o PCB. Então pronto, o próprio Leonardo Avalanche, né, que estava jogando a culpa no Gordão, né, se não me engano. Era Gordão o nome do cara? Agora eu não lembro se era Gordão o nome do cara, pô. Enfim, não interessa isso agora, não interessa agora. E estava colocando a culpa no outro, né, aquele presidente estadual do PRTB, aquele que ele nomeou, cujo saiu da presidência da estadual, porque ele não tinha título de eleitor, né, que a gente acabou de ver, e o Pablo jogou a culpa no Leonardo Avalanche, né. Só que, o que acontece? Tem áudio, só que o Leonardo, né, o Avalanche, ele não reconhece o áudio, ele disse que não é a voz dele. Então vamos aqui pro texto, novamente, do CL Notícia. O presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, disse em áudio que mantém vínculos com integrantes do seu PCC. A informação é do jornalista César Feitosa, da Folha de São Paulo. A gravação do áudio foi feita em fevereiro de 2024, em conversa com Tiago Brunello, filho de um dos fundadores do partido. O diálogo entre Avalanche e Brunello aconteceu à época de uma disputa interna pela presidência do PRTB, após o TSE ter decretado a intervenção na sigla. A pedido de Leonardo Avalanche, ele e Brunello se encontraram em restaurante de beira de estrada em São Paulo, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto. O político tentava conquistar apoio de Brunello, mostrando influência sobre autoridades do governo. Avalanche não sabia que estava sendo gravado. Não tem o Piauí de inaudível, entre aspas. Em vez de eu ler, é melhor mostrar. Temos aqui, ó, o Leonardo Avalanche. Esse é o Leonardo Avalanche. Tá?
Esse é o Leonardo Avalanche, o presidente do PRTB. Não tem um áudio aqui. Bom, já que não tem o áudio aqui, eu achei que tivesse o áudio, eu vou falar o que foi que ele disse no áudio, né? Não tem o Piauí, não tem o chefe do PCC que está solto, ele é a voz abaixo. Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram pro menino, né, lá de dentro da cadeia e falaram, eu estou trabalhando para Avalanche, tem motorista. Motorista de presidente seria líder do PCC. Piauí, citado por Avalanche, é o ex-chefe do PCC na favela de Paraisópolis, Francisco Antônio Cesário da Silva. O motorista do político seria, na versão dele, um aliado do criminoso na facção. O dirigente partidário disse que foi responsável pela soltura, né, do rap, outro chefe do PCC. Ele foi posto em liberdade por decisão do STF em 2020. Abre aspas pro Avalanche. Eu sou o cara que soltou o André do rap. A turma, não sei se vai te contar isso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima agora a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia. Eu faço um trabalho bem discreto, né? Fecha aspas, afirmou Avalanche. O jornal confirmou a veracidade da gravação com 2 pessoas que participaram do encontro e outras 3 que são do entorno do atual presidente do PRTB. Avalanche diz não saber de quem são as vozes. Avalanche disse essa reportagem não reconhecer sua própria voz. Abre aspas. Não sei de quem são essas vozes. Hoje, com essas tecnologias artificiais, esse tipo de pessoas podem criar vários conteúdos e dar vida a isso, afirmou. O político nega ter vínculos com o PCC. Abre aspas. Meu Deus, que loucura é essa de André? Como assim? Nunca nem vi. Não tem um motorista. Sem lógica, um motorista ser voz de chefe. Terceira fake news, escreveu. Não sei não, hein, Avalanche. Não sei não, hein, Avalanche. A tua batata tá assando. A batata do cara tá assando. Vamos agora para a última notícia, voltando pro Pablito. Aquela também envolve o Pablo, né? Aquela, de certa maneira, também envolve o Pablito. Então vamos aqui para a última notícia que eu separei para hoje. Anúncio ilegal de Marçal no Google foi pago pela maquiadora, mulher dele. Então vamos lá. Uma empresa que não faz parte da campanha de Pablo Marçal pagou por um anúncio no Google, que promove o site oficial do candidato à prefeitura de São Paulo. Situação que configura crime eleitoral. Ellen Rudnitsky, aos fatos. Luiz Martins, do Intercept Brasil. São notícias dos dois aqui, né? Uma empresa que não faz parte da campanha de Pablo Marçal pagou por um anúncio no Google que promove o site oficial do candidato à prefeitura de São Paulo. Situação que configura crime eleitoral. As normas da Justiça Eleitoral determinam que apenas CNPJs ligados às candidaturas podem pagar para impulsionar conteúdo eleitoral por meio de publicidade online. O pagamento por um dos anúncios regulares identificados por Thalita Alves Trindade Vieira, que é maquiadora de Carol Marçal, mulher do candidato do PRTB, de acordo com a apuração conjunta aos fatos e do Intercept Brasil. Abre aspas. Impulsionamento só pode o próprio candidato ou o partido, explicou a reportagem a advogada Vânia Ieta, coordenadora-geral do ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Além de respeitar a legislação eleitoral, o anúncio pago pela maquiadora da mulher de Marçal também infringe as políticas do Google, que neste ano proibia a promoção de conteúdo político eleitoral no Brasil. Ao menos 4 propagandas regulares que promoviam o site da campanha de Marçal circularam entre os 16 e 20 de agosto. O Google não informa o custo ou o alcance dos anúncios. Até a eleição de 2022, quando os anúncios políticos eleitorais eram permitidos pela empresa, a plataforma de transparência informava o alcance e o custo estimado de cada peça. Na prática, no entanto, a Big Tech permitiu impulsionar, isto é, pagar para que a postagem seja vista por mais pessoas. O anúncio que privilegia Marçal frente a todos os outros candidatos à plataforma do Google, abre aspas, o anúncio vem na frente, ele é programado para o algoritmo entender que aquilo é mais relevante do que qualquer coisa e entregar várias vezes, disse Mari Santini, diretora do Let Lab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do FRJ, ao Intercept Brasil. Esta reportagem integra o projeto Os Ilusionistas, uma linha jornalística coordenada pelo CLIP, Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, no qual repórteres e pesquisadores digitais de 15 organizações e veículos de mídia latino-americana investigam de forma colaborativa a circulação de informação falsa e a manipulação de conversas públicas na mídia digital, durante esse super ano eleitoral de 2024 na América Latina. No Brasil, participa do consórcio o ICL Notícias, Aos Fatos e do Intercept Brasil. Bom, como é um anúncio? O texto da peça publicitária paga por Vieira promove um curso oferido por Marçal, mas a direciona para um site que divulga a candidatura à prefeitura paulistana. Então aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, né? Mas está aqui a imagem, né? O pagador, né? Thalita Alves Trindade Vieira, né? O pagador. A informação disponível sobre esse anúncio
pode variar de acordo com a localidade, né? Última vez mostrado, dia 20 de agosto de 2024, formato texto, tá aqui, patrocinado, Pablo Marçal. Hoje, de 497 por 12 vezes de 970, Networking Pro de 297 por 97. Então tá aqui, esse é um anúncio do Marçal, e quando você clicava, ia diretamente para a campanha dele, né, de acordo com o site, porque eu não tinha visto esse anúncio, né? Eu não vi anúncio, não cliquei, então eu não sei como é que estava funcionando. Tem também esse outro anúncio aqui, ó. Vocês conseguem ver esse anúncio, esse aqui tá bem ruim, né, a imagem. Foi mal, gente, a tela tá bem ruim mesmo, mas eu não tenho muito o que fazer não, sabe? Mas enfim, o primeiro anúncio aqui, né, são 4 anúncios. Essa minha letra aqui de baixo tá cortando um pedaço do último anúncio ali embaixo, do nome, mas esse daqui eu tirei, então dá pra enxergar. Deixa eu tirar essa outra tela aqui também, outras letras, para poder enxergar melhor. Esse primeiro aqui do lado, né, do lado esquerdo, o canto superior esquerdo, é a Thalita Alves Cidade Vieira, que é o que a gente acabou de ver. No canto superior direito, esse aqui é da Giana Rosa Martins, que a gente também que a gente não viu, a gente tá vendo agora pela primeira vez, que é uma renda extra, né, produto digital do Pablo Marçal, que tá aqui divulgando o curso dele no site dele. O terceiro, que é o canto inferior esquerdo, Pablo Marçal, aprenda com Pablo Marçal, desenvolva a mentalidade e descubra como bater seu primeiro milhão com Pablo Marçal. Novamente, e todos esses anúncios aqui estavam levando diretamente para a campanha eleitoral do cara, né, ao invés de ser um curso mesmo, né, propriamente dito. Então, o Aos Fatos e o Intercept Brasil conferiram o nome completo da maquiadora com as informações de registro da empresa dela. O número de WhatsApp disponível para a gema do Instagram é o mesmo que foi declarado no cadastro da Receita Federal, e o endereço e o e-mail informado do Facebook também batem com os dados oficiais. No Instagram, Thalita Alves Cidade Vieira publicou vídeos ao lado de Carol Marçal, como em dezembro passado, quando preparou a maquiagem dela para um casamento de família. De acordo com a advogada especializada em direito eleitoral Paula Bernadelli, o caso pode sonar mais crítico para a candidatura do ex-coach caso fique comprovado que ele agiu em conluio com o anunciante. Abre aspas. Se houver algum indício de que as pessoas que estão fazendo isso recebem do candidato, são orientados pelo candidato, seriam ainda mais grave, disse ao Intercept Brasil. Para Vânia Aieta, violações como essa são passíveis de multa, mas podem virar casos de abuso de poder de mídia e depender da gravidade. Além de pagar pelo anúncio de Marçal, Thalita Vieira usou o Google Ads para anunciar seus serviços como maquiadora em Barueri SP e para divulgar cursos e mentorias de outras pessoas. Os outros 3 anúncios que promoviam a campanha de Marçal foram veiculados pela anunciante Giana Rosa Martins, essa que a gente acabou de ver ali, cuja conta foi verificada pelo Google. Desculpa. A reportagem identificou uma empresa de apicultura com esse mesmo nome, Andrelândia MG, mas não foi possível descartar a possibilidade de se tratar de um hormônimo. Também não foi possível estabelecer ligação entre Martins e Marçal. Assim como a propaganda feita por Vieira, os anúncios veiculados por Martins parecem divulgar os cursos e mentorias de Marçal, mas na verdade direcionam para o site de sua campanha. Violação de regras. A publicação de anúncios com descrições incompatíveis com o conteúdo do site para o qual redirecionam é uma estratégia para driblar o processo de moderação e análise de conteúdo do Google. As medidas que também são usadas para promover golpes nas redes são proibidas pela plataforma. Segundo as regras, o Google exige que os anúncios representam corretamente qual app ou site o usuário acessará ao clicar nele. Para Paula Bernadelli, impulsionamento por meio de terceiros também pode ser uma forma de bular a proibição de anúncios políticos do Google. Aos Fatos questionou o Google sobre a veiculação de peças regulares, mas a empresa retornou com uma resposta genérica sobre os políticos para a eleição em que diz agir imediatamente quando identifica violações. Leia a íntegra das respostas. As eleições são importantes para o Google e ao longo dos últimos anos temos trabalhado incansavelmente para lançar novos produtos e serviços para apoiar candidatos e eleitores. Para as eleições brasileiras deste ano, atualizamos nossa política de conteúdo político do Google Ads para não permitir a veiculação de anúncios políticos no país. Essa atualização aconteceu em maio, tendo em vista a entrada em vigor das eleições eleitorais para 2024, quando identificamos violações de nossos políticos, agimos imediatamente. A reportagem também procurou os anunciantes, mas não conseguiu contato. Essa não foi a primeira vez que anúncios da candidatura de Pablo foram pagos por terceiro nas redes. Em junho, o fisiculturista Nato Cariani, sócio de Marçal e réu por tráfico de drogas, infringiu as regras da Meta ao publicar 5 posts sem rótulo político que promoviam a candidatura do ex-coach como o Aos Fatos revelou. Marçal também pode ter descumprido normas eleitorais ao prometer premiar seguidores que publicassem cortes de suas redes e seus vídeos nas redes.
Outra reportagem aos fatos mostrou um áudio em que um funcionário do candidato explica o uso de intermediário para fazer pagamento fora das contas da campanha. No último sábado, de 17, o MPE pediu suspensão do registro de candidatura de Marçal e a abertura de ação para apurar se houve abuso de poder econômico na pré-campanha. O caso ainda será julgado. Bom, o cara, né, obviamente, Marçal, obviamente, está tentando platinar o código eleitoral e o código penal. O cara tá querendo platinar os dois. Vamos ver qual ele platina primeiro, né? Vamos ver qual ele platina primeiro. Bom, de notícias temos isso. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, caso queiram, né, tá me ajudando, divulgando a live, caso vocês queiram tá, mandando um live pix pra mim, isso também ajuda. Bom, vocês têm alguma coisa pra dizer agora?